vai falar sobre como é ter uma empresa no ramo do agro, né? Então, como ter uma empresa e essa minha empresa não presta consultoria, né? Nem trabalha com representação. Então, como é ter uma empresa ligada ao setor da educação, né? Que, como eu já falei em alguns vídeos, né? Atualmente eu sou professora, né? Tanto do curso técnico aí aliás, quanto da faculdade de agronomia, né? Mas na faculdade eu trabalho via CLT e no curso técnico via CNPJ, né? Então, como que funciona isso, né? Como que é ter uma empresa ligada ao ramo da educação? Respondendo ao total de nenhuma pergunta, né? Coisas da minha cabeça, né? Mas que eu acho que pode ser útil caso alguém tenha interesse em trabalhar com esse ramo, com essa atividade. Primeiro, ter conhecimentos gerais aí sobre legislação e sobre tributação, né? Então, ter noções aí sobre isso, né? Sobre contabilidade, né? Principalmente. Por mais que você vai precisar ter um contador, eu acho que isso é extremamente importante de ter noções, né? Pelo menos. Não é que você precisa ser expert, né? Mas ter algumas noções ali, como que funciona a contabilidade da sua empresa. Eu acho que isso é algo extremamente importante, né? Então, você tem duas opções aí, né? Tanto de abrir um MEI, né? Que é uma empresa com menor faturamento aí, como também você pode abrir um ME, né? Que é uma microempresa, né? Ser um microempresário aí. E essas classificações aí dependem de faturamento. Hoje a minha empresa não está enquadrada no MEI, não é por conta de faturamento, infelizmente ainda não é por conta desse motivo, mas espero que em breve seja, né, que eu possa mudar o enquadramento dela e futuramente, né, foi por conta de processos burocráticos, né, então o lugar onde eu presto serviço não aceitava que o prestador de serviço tivesse um MEI, né, infelizmente, porque o MEI é muito mais fácil, né, questão de tributação, questão de contabilidade, então o MEI não precisa ter um contador, né, ele pode fazer a gestão ali da sua contabilidade através do portal do MEI, e por um tempo eu usei o MEI, né, mas aí eu comecei a prestar serviço para um outro local e daí eu tive que mudar o enquadramento, né, então devido a esse motivo. Então, por isso é fundamental ter noções básicas assim sobre contabilidade, né, então novamente, você não precisa ser nenhum expert, mas ter noções gerais ali sobre a contabilidade. E acho que um aspecto assim muito importante, principalmente você que está querendo ser um empresário, um microempresário, abrir sua empresa aí e prestar algum serviço, né, algum ramo e uma atividade, acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente que é algo extremamente difícil, né, então assim, tanto questão de legislação, de contabilidade é difícil, né, um pouco difícil. Lógico que não é você que vai fazer isso, mas é importante você pelo menos ter um mínimo de noção. E outra coisa que é extremamente difícil, quando você está começando, isso é extremamente difícil, porque você tem que abrir mercado, né, como qualquer outro serviço. Então, se você estivesse trabalhando com vendas, você teria que abrir ali sua carteira de clientes e começar a vender seus produtos e fazer sua representação, mas como eu disse, eu não trabalho com vendas de produto. Se você trabalhasse com consultoria, né, também você teria que ter ali sua cartela de clientes, onde você estaria assistência técnica, mas também não trabalho com consultoria. Eu trabalho realmente com o ramo da educação, né? Eu esqueci o KNAI, mas é serviços de educação e outras atividades nesse sentido. Então, isso é algo extremamente difícil, abrir mercado. E em qualquer ramo você vai precisar de ter os clientes, né? Então, hoje meus clientes é o local ali onde eu presto o serviço e são meus alunos. Esses são meus clientes, né? Para eles que eu tô prestando o meu serviço. No
começo isso é algo extremamente difícil de ter, né? Quantidade, números, e é os números que vai fazer você ter o seu salário, né? Então é diferente de um CLT. O CLT tem ali seu serviço, o seu salário mensal, né? Então pode acontecer qualquer coisa, ele pode bater suas metas ou não, ou se ele não trabalhar com metas, fazer seu serviço administrativo ou não, ele no final do mês vai ter o seu salário, né? Então esse é o principal aspecto e o financeiro, né? Então para quem tá começando é algo extremamente difícil de se consolidar. Então se você tá pensando em abrir uma empresa, eu assim recomendo fortemente você estudar também sobre finanças e saber como está seu bolso, né? Se você está preparado financeiramente para, sei lá, acontecer alguma coisa, da onde você vai tirar o dinheiro? Você passar por uma situação, de onde você vai ter o dinheiro? Se for um mês que você não conseguir atender muitos clientes, da onde que você vai ter o seu dinheiro? Entendeu? Então construir uma reserva de emergência antes de você abrir o seu CNPJ, né? Não sair fazendo as coisas por aí loucamente. Pensar um pouco, ter um pouco de racionalidade, ver os riscos do mercado, né? Estudar o mercado que você quer entrar. Então eu acho que essas coisas são extremamente importantes de saber antes de abrir um CNPJ, né? Então conhecer o mínimo ali da sua atividade, saber das possibilidades, o que pode acontecer ali naquele período. E então mas no final de tudo eu acho que o aspecto fundamental aí é você se organizar financeiramente para isso, né? Principalmente porque vai ter meses que você vai ter muito cliente e tem meses que não, né? E como que você vai lidar com isso, né? Então fica aí o questionamento. Acho que é o principal aspecto aí para quem pensa em abrir uma empresa, né? Então eu acho que relacionado às finanças, né? Então hoje, por exemplo, né, essa minha empresa, ela não tem uma sede física e eu acho que é assim para a maioria das outras pessoas que prestam algum serviço nesse sentido, que tem uma empresa também, né? Então você não precisa ter uma estrutura física ali e tudo mais, né? Eu não dou aula lá na minha casa, mas eu vou até o local onde eu sou convocada, né, para prestar o serviço e lá desempenho minhas funções, né? Então é uma vantagem, né, que vamos dizer assim que possa ter, né? Então para o consultor também, né, ele não precisa atender o produtor lá dentro da casa dele, né? Ele vai até o local e assim como o profissional de vendas também, né? Ele pode pegar o produto e ir até o produtor ali, né? Então acho que essa é uma vantagem, não ter custo com um local fixo, né? Mas tem todos os outros custos, né? Que daí vai envolver coisas básicas aí da sua vida, da sua rotina, né? Como se alimentar, como se deslocar, né? Então até você encontrar esse número de clientes aí, você vai precisar custear isso, né? Então eu acho que é algo extremamente relevante de se pensar quando você está iniciando uma atividade, né? Que é questões financeiras, né? E todos esses outros custos para a sua atividade. Então você vai precisar também pagar o contador, pagar tributos, impostos, e isso é uma coisa bastante variável, né? Então vai depender do profissional que você for contratar, né? Então quanto melhor o profissional, provavelmente vai ser mais caro, e quanto mais serviços você prestar, maior, vamos dizer assim, se o faturamento, mais impostos você vai pagar. Mas eu acho que isso também é algo positivo, né? Positivo entre aspas, né? Mas então é uma dificuldade também, né? Então tem a questão de tributos, impostos que precisa ser recolhidos, né? Tanto para o município quanto para o governo e etc. Eu acho que essa é uma das principais aí dificuldades, né? Eu acho que seria um pouco desses três aspectos para quem está iniciando, né? Então, questão de contabilidade e legislação, né? Entender pelo menos o mínimo disso. A questão financeira é importantíssimo, né? Então, no começo vai ser muito difícil você ter um mercado, ter clientes, e algo para se levar em consideração, né? Então essa questão de financeira está bem relacionada com o terceiro ponto, que é o de clientes, né? Então
até você ter clientes suficientes aí para ter autonomia e tudo mais, para ter um pouco mais de liberdade, vai demorar um certo tempo para você construir tudo isso. Mas também tem outro aspecto aí vantajoso, né? Então você vai ter mais realmente autonomia, você que vai criar seus horários, sua flexibilidade e tudo mais, né? Então, diferente de um CLT, é você que vai fazer o seu horário. Acredito que outra vantagem seja também, né, em relação a um CLT, que talvez um CLT ali você vai ter que lidar diretamente com seus chefes, né? Lógico que quando você abre um CNPJ, você também vai ter que lidar com algumas pessoas, né? Às vezes não necessariamente um chefe, né, mas vamos dizer assim, que pode ser que mesmo você prestando um serviço, você vai ter um superior ali, né? Alguém com quem você vai ter que, vamos dizer assim, não prestar contas, né? Mas lidar diariamente, né? Atualizar a pessoa ali de como você tá desempenhando suas atividades, talvez algo nesse sentido, né? Mas não vai ser assim um contato diário e frequente como é na maioria dos casos quando você é CLT, né? Mas você vai continuar lidando com pessoas também, só que essa questão de hierarquia, liderança, né, gestão e de ter um líder, vamos dizer assim, vai ser um pouco menos frequente, né? Mas de toda forma você vai lidar com pessoas. Novamente, essas pessoas vai ser de acordo com a sua atividade, né? Com o que você vai estar prestando de serviço. Mas olha que legal, gente. Agronomia, possibilidade de trabalhar com várias coisas, né? Hoje em dia na internet a gente vê muito sobre a questão de prestação de serviços na área de consultoria, vendas. Aqui tem muito vídeo que fala sobre isso, mas na área da educação não vejo tantos assim, então tô aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algo específico que eu puder ajudar, né? Estou à disposição. Mas de toda forma é isso, né? Então eu também tenho clientes e, como eu disse, meus clientes são essas instituições onde eu presto serviço, e meus clientes são os alunos também, né? Então eu tenho que fazer um bom trabalho, eu tenho que conquistar eles, né? Cativar eles, até mesmo porque é onde eu presto serviço, tem métricas de ensino também, né? Tem o que é chamado de vendas aí, de NPS. Também talvez no ensino, talvez não, existe no ensino, então eles entram em contato mesmo com os alunos e perguntam como que está sendo as aulas, né? Então tem essa questão também de lidar com outras pessoas, mas é um público diferente. Tinha para falar nesse vídeo era um pouco sobre isso, né? Sobre as vantagens e desvantagens aí, talvez, de abrir um CNPJ no ramo do agro, no ramo da educação, né? Agro e educação aí. Se alguém tiver alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal e deixe o seu curtir. E te vejo no próximo vídeo.